Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma entrevista especial. Eu sou Tabata Pote e te faço companhia a partir de agora. Novembro Azul é um mês internacional de conscientização sobre a saúde masculina, com foco especial na prevenção do câncer de próstata, que é o tipo de câncer mais frequente entre os homens após o câncer de pele não melanoma. Para tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto, vamos conversar agora com a doutora Selene Bragion, urologista. Doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Olá, Tabata, muito obrigada pelo convite. É importantíssimo esse espaço que vocês abrem aqui para que a gente traga uma conscientização para a população masculina sobre a saúde do homem e principalmente o câncer de próstata, como você bem falou, que é o tema desse mês. Perfeito, doutora. Pois é, vamos falar do assunto, né? A campanha está aí, nós estamos no mês de campanha e é super importante conscientizar os homens, né, doutora, sobre a importância de fazer os exames preventivos, sobre a doença. É um tema muito tabu ainda, né, entre o público masculino, que ainda tem preconceito ou medo por falta de informação, piadinhas, enfim. E a gente está aqui, então, para tirar todas as dúvidas, falar o que é mito, o que é verdade. Então, vamos lá, doutora. A primeira pergunta que eu te faço é sobre quais são os fatores de risco para o câncer de próstata. Olha, Tabata, o câncer de próstata ele é muito prevalente na população masculina, né? A gente vê que mais ou menos a cada 7 homens, um vai ter o diagnóstico de câncer de próstata. E aqueles que têm um fator de risco maior são os homens acima de 55 anos, os homens que têm descendência afrodescendente e aqueles que têm histórico familiar de câncer de próstata. Então, esses são os fatores de risco que a gente chama de não modificáveis, né? Aquele que o homem já nasce e aumenta a chance dele de ter câncer de próstata. Mas tem alguns fatores que a gente chama de modificáveis, que são a obesidade, o sedentarismo e uma dieta pobre em frutas, verduras e legumes. Esses são os fatores que os homens podem, isso é uma pergunta frequente, né? O que eu posso fazer para evitar de ter câncer de próstata? Então, atividade física, boa alimentação, manter o peso, com certeza são fatores que vão diminuir o risco do câncer de próstata na população. Doutora, esses hábitos saudáveis que você falou aqui são as formas de prevenção? Sim, Tabata, a gente não tem nenhum hábito específico, né, com relação à saúde da próstata. Então, tem homem que pergunta em questão de vida sexual, de abstinência, se isso seria um fator preventivo ou prejudicador, né, para o câncer de próstata. A gente não tem nenhuma relação. O que a gente tem realmente a relação é entre obesidade, sedentarismo e alimentação. Doutora, quais são os sinais e os sintomas da doença? Esse é o ponto mais importante que eu acredito da campanha, Tabata, porque assim, a gente não tem sinais e sintomas na fase inicial da doença. A gente vai apresentar sintomas já numa fase avançada, geralmente é um paciente que já tem uma doença metastática, então o nosso foco é justamente fazer o diagnóstico da doença na fase inicial, que não vai ter nenhum sintoma. Porque quando a gente faz o diagnóstico na fase inicial, a gente consegue uma chance de cura de até 90%. Por isso que a gente enfatiza tanto, né? Que precisa fazer o exame preventivo, precisa passar no médico, mesmo que não sinta nada, então não vai ter sangramento, não vai sentir dor, não vai ter dificuldade para urinar, porque esses sintomas não estão relacionados ao câncer de próstata, né? É importante a consulta anual com o urologista justamente para fazer o rastreio e detectar a doença o mais precoce possível. A partir de qual idade, doutora, que os homens devem fazer esses exames? E aí, emendando com uma outra pergunta, quais seriam esses exames utilizados para detectar o câncer de próstata? O preconizado hoje no Brasil é que os pacientes que tenham um fator de risco, ou seja, tenham antecedente na família, tenha a etnia afrodescendente, tenha obesidade, eles façam a prevenção, o exame de rastreio a partir dos 45 anos.
Para os pacientes que não têm nenhum fator de risco, o exame deve ser feito a partir dos 50 anos de idade. E, em geral, ele é feito através do PSA, que é um exame de sangue, e através do toque retal. Então, quando a gente soma os dois juntos, a gente tem uma chance de detecção mais precoce do câncer de próstata. Muitos homens têm muito medo, muita vergonha, né? Existe muito tabu acerca do exame do toque retal. E o que a gente sempre explica, é lógico que nenhum paciente vai ser obrigado a passar pelo exame, mas o que a gente vê nos dados é que até 20% dos casos de câncer de próstata, eles são detectados através do toque retal. Por isso que a gente enfatiza que o ideal seria fazer o PSA e o toque. E doutora, uma outra dúvida que muitos falam da questão de dor, né, que você até mesmo mencionou aqui. O ideal é que não sinta dor. Se sentir é porque tem algum problema? É isso mesmo? O câncer de próstata, ele não leva a nenhuma dor, né? Então, uma confusão muito comum, tem paciente que acha, por exemplo, que vai ter dor ao evacuar, alguma coisa assim, e na verdade a gente faz o toque retal para sentir a próstata que fica embaixo da bexiga e não no intestino, né? Então, é muito confundido às vezes uma doença coloproctológica, como a hemorroida, por exemplo, com o câncer de próstata, porque o exame físico é feito da mesma maneira, né? Mas realmente o paciente com câncer de próstata, ele não vai sentir nada nas fases iniciais da doença. Perfeito, doutora. Agora, para a gente finalizar, né, a campanha do Novembro Azul, ela fala muito, sim, sobre a conscientização da prevenção para o câncer de próstata, mas também para outras condições que afetam a saúde do homem, né? Quais são, doutora, quais são as doenças mais comuns? O que a gente vê, Tabata, e eu acho que é fundamental esse tipo de campanha, os homens a partir de 40 a 45 anos, a gente vê que eles se consultam com médico, uma taxa de 50% apenas dos pacientes, né? Então, é diferente da mulher que está sempre buscando estar com a saúde em dia, fazer exame preventivo, né? Os homens realmente eles fogem do médico, seja urologista ou qualquer outra especialidade, né? Mas na minha área, por exemplo, a gente vê muita relação entre disfunção erétil e diabetes, disfunção erétil e hipertensão, né? Então, às vezes, o paciente ele nos procura por outra queixa, mas ele tem de base uma doença cardiológica, por exemplo, né? Então, quando o paciente vem até o consultório do urologista, eu nunca foco apenas na doença urológica, né? A nossa ideia realmente é fazer um check-up geral desse paciente e um rastreio de todas as outras doenças possíveis, né? E de acordo com a faixa etária vão ser mais ou menos prevalentes. O melhor de tudo é prevenir, né, doutora? Porque se descobrir alguma coisa em fase inicial, as chances de cura são enormes, como você bem disse. Então, deixar o tabu de lado, todo o preconceito e cuidar da saúde, principalmente, é a chave para ter uma vida saudável e prolongada. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer falar contigo e até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau. Abraço. Tchau, tchau. E essa entrevista especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV, para rever este e muitos outros programas. Até uma próxima. Tchau, tchau.